à tribuna. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, nessas idas e vindas da política, quando a gente fala com as pessoas, cidadão comum, eleitor, 90%, eu diria provavelmente quase 100% deles dizem que tem ódio de político, que detestam política e assim por diante. E eu digo que o povo tem razão de falar mal dos políticos, por conta exatamente de que, de fato, Brasília virou uma ilha da fantasia. Brasília está lá o que tem de pior no Brasil, né? Que é basicamente a corrupção, né? A corrupção instalada institucionalmente há muitos anos, né? E aí eu não posso concordar com o discurso que canaliza todo esse descontentamento como se o governo Lula fosse o grande responsável pela corrupção no Brasil. Qual a diferença entre os vários governos? Eu não vou falar do período do regime militar, que lá a corrupção ela era escancarada, tá? Ela era aberta, né? Tanto que o Delfim Neto era conhecido como embaixador 10%, né, no mundo inteiro. Mas vamos falar dos governos pós-regime militar. Qual a diferença desses governos com o governo Lula? Vamos falar especificamente governo Lula, governo Dilma. O que tem de comum? O chamado modelo de coalizão, que na realidade é um modelo de colisão. Nenhum dos partidos consegue ter maioria no Congresso por conta do modelo político eleitoral estabelecido no Brasil. E qualquer presidente, seja o Collor, seja o Fernando Henrique, seja o Bolsonaro, seja o Lula, fica prisioneiro de um Congresso corrupto. Prisioneiro de um Congresso corrupto. E em todos os escândalos citados aqui, estavam envolvidos todos os partidos. Eu peço a palavra. Todos os partidos envolvidos, políticos de todos os partidos. Nesse escândalo do INSS, tem 6 partidos, pelo menos, que já vieram a furo. Políticos de 6 partidos. Aí vão falar dos do PT, vão falar do cara do PSB, que não foi indicação do nosso partido, foi a indicação pessoal do ministro Lupe, e que tanto depois se desfiliou do PSB. Então o PSB também está envolvido. E aí eu digo assim, qual foi a postura do PSB representado na figura da deputada Tabata Amaral de São Paulo? Foi uma das primeiras a assinar a CPMI. Então esse discurso que tenta deixar fora os rabos, a minha mãe dizia o seguinte, Eloy, na política, aprende, guri. É lá na política, tu pode ter um rabo desse tamanho ou pequenininho assim. Pode ser pitoco, mas a hora que fecha a porta dói igual. Dói igual. Então procura ser honesto. Essa é uma regra. Então no Congresso Nacional nós temos de fato um modelo, um sistema que só incentiva a corrupção. Incentiva a corrupção. Aí eu podia vir a falar aqui, mas o deputado, ex-deputado, ex-candidato a governador, Onyx Lorenzon, foi presidente da Previdência no momento em que essa corrupção estava iniciando lá no governo Bolsonaro, levou recursos, inclusive, de campanha. Bom, então vou falar do Onyx Lorenzon, já que vocês querem falar dos outros do PT, ou seja quem for, tá? Então, a única concordância que eu tenho, vereador Estela, é que, de fato, os 500 deputados do Congresso deveriam assinar essa CPMI. Deveriam assinar.
Está para vias claras, para via furo esse cancro, né? Que é a corrupção no Brasil. As assinaturas necessárias para a CPMI já aconteceram. Depende agora só do Hugo Mota. De que partido é o Hugo Mota? É só instalar. Não tem problema nenhum. Então, nesse sentido, eu acho que, de fato, concluindo, presidente, eu acho que essa CPMI tem que acontecer, mas eu quero saudar o governo Lula por ter a coragem de deixar a Polícia Federal investigar, de deixar a Controladoria Geral da União investigar, não demitir o diretor-presidente da Polícia Federal lá, seja quem for. Eles estão lá cumprindo seu papel constitucional. É isso, senhor presidente, e vamos devolver esse dinheiro para os aposentados com juro e correção. Obrigado, vereadora Eloy.